Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Espero que sim! Seja muito bem-vindo, tá bom? Bem, neste vídeo eu vou dividir com vocês mais uma experiência vivida por mim, que vai estar dividida em dois tópicos, tá bom? Eu vou estar contando o meu testemunho. É isso mesmo. Então vocês vão saber mais um pouco a respeito da minha vida, tá bom? E ele vai estar dividido em dois tópicos, sendo que esse primeiro eu vou gravar sozinha, mas no segundo tópico eu vou estar falando a respeito do meu casamento, tudo que aconteceu desde o início, quando eu casei, a separação, é isso mesmo, eu cheguei a me separar. E a gravação do meu CD, o que ele tem a ver com tudo isso, né? Então é sobre isso que nós vamos estar falando, mas que você só vai entender se você ficar ligadinho nesse primeiro vídeo e no próximo que eu irei gravar. Mas um detalhe, eu vou gravar com ele, tá certo? Eu vou gravar com ele, vou convencê-lo, né, a gravar comigo, para que nós possamos os dois contarmos essa experiência, essa linda experiência que Deus fez na nossa vida, para a glória dele, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Bem, a minha infância foi normal, igual a infância de todo mundo, né? Ou seja, na parte de brincar, de me divertir, né? De estar com os amiguinhos, de curtir a infância. Eu curti muito bem a minha infância. Porém, tinha um outro lado que me deixava muito triste, né? Meu pai, na época, era alcoólatra. Então ele bebia, enchia a cara, chegava em casa daquele jeito, né? E aprontando todas, batia na minha mãe, puxava confusão, né? Quando tava tudo quieto, quando ela não falava nada, ele ia pra cima dela pra bater nela. Quando falava, batia do mesmo jeito, mas ela se defendia, hein? Ela sempre foi mulher de se defender, nunca ficava por baixo. E daí eu e meus dois irmãos, Johnny e Clevison, né? O Johnny, o mais novo, o Clevison, o mais velho, e eu a do meio. Então a gente presenciava todas essas coisas que acabavam nos deixando muito triste. Ao contrário de quando ele estava bem em sua sã consciência, né? Ele era um pai provedor, ele nos dava carinho, nos dava amor, procurava não deixar faltar o nosso pão, né? Mas quando bebia, infelizmente, é o que acontece com muitos pais, né? E até mães, né? Que bebem e passam a má influência para os filhos, se tornam a má influência para os filhos, né? E ainda apronta, né? Apronta dentro de casa, apronta com a família. E isso é muito triste. E daí, o que acontece? Nessa fase, eu deveria ter de 4 aninhos. Uns de 4 para 5 aninhos, eu acho. Essa faixa aí. Eu acho que era a faixa que eu lembrava, né? E daí, a gente acabou se mudando para Penedo, Alagoas. Só que antes de ir para Penedo, a gente foi para o interior, que era o interior de Alagoas, chamado Sobrado, que era onde a família da minha mãe morava, né? E daí desse interior a gente foi para Penedo. Chegando em Penedo, nós compramos uma casa lá, né? Com a ajuda do meu avô, do pai da minha mãe. E daí a gente comprou essa casa. Era uma casa humilde, porém ela era situada também num bairro pobre, mas tivemos a felicidade de, na mesma rua, ter uma igreja, né? Tinha uma igreja, essa igreja se chamava Igreja Adventista do Sétimo Dia,
E daí foi onde tudo começou a mudar, né? E o que aconteceu? A minha mãe, ela frequentava a minha mãe era católica, porém, ela não, como é que eu posso dizer? Ela tinha como é que eu posso dizer, meu Deus? Ela tinha um gostar pelo cristianismo, né? Ela despertava nela esse interesse de saber como funcionava o cristianismo. E daí a gente foi para uma outra igreja, né? Na época a gente foi para a Igreja Universal. E nessa igreja a gente não ficou muito tempo. A minha mãe achava esquisito a forma como os cristãos de lá, né, se comportavam. Eles todo dia vinha espírito, todo dia tinha gente com espírito, né? E eu ficava meio assim, a minha mãe ficava, vixe, né? E achava aquilo tudo estranho. E quando a gente tá no início, né? Quando a gente tá, como é que eu posso dizer? Quando a gente tá querendo sair de uma religião para outra, aí então a gente fica pesquisando, né? Vai numa religião, vai na outra, né? Mas a minha mãe ainda não se sentia completa nessa religião que eu falei pra vocês. E o que aconteceu? Meu irmão, eu tenho na mente que ele tinha 13 anos, mas ele disse que não tinha 13 nele, ele disse que tinha 11 anos. Então com 11 aninhos, ele começou a frequentar a igreja adventista do sétimo dia em Penedo, Alagoas, lá no bairro Vermelho. E ele foi o primeiro a ir para lá. Depois ele começou a convidar a gente para ir, a gente foi também para lá para a igreja e amamos. E na noite que a gente foi, era a noite de evangelismo. O que é evangelismo? É uma série de cultos que é feito durante 15 ou 30 dias, né? E nesse período de dias, eles fazem um culto diferente, é um culto bem animado. Eles sorteiam, né? Fazem sorteio de várias coisas. E nessas noites, como era um bairro pobre, ele sorteava era shampoo, condicionador, ou seja, coisas de utilidade, né? Coisas que a gente utiliza no dia a dia, né? Alimentos, ele sorteava alimentos. Eu lembro que tinha óleo, tinha arroz, feijão e tinha comida, essas coisas, né? Lá. Também tinha coisas plásticas, né? Outros tipos de coisas, potinhos, tigelas, essas coisas. E daí a gente foi. E na hora do sorteio a gente acabava ganhando, né? E isso foi fazendo com que a gente fosse outras noites. E a gente foi outras noites, indo, né? E eu lembro que teve uma noite que a minha mãe reclamou em casa que a gente tava sem óleo. Tava sem óleo. E o que acontece? Eu era uma menina vaidosa. Então eu gostava de ter as minhas coisas, de ter os meus produtos, ter os meus shampoos, ter os meus perfumes. Na época minha mãe vendia Avon, né? E daí eu usava, né? Guardava os meus produtinhos, né? E quando a gente foi pro culto, a gente se arrumou, foi pra igreja. E quando a gente chegou lá foi muito bem recebido. E a gente sentou e assistimos a programação. E chega a hora esperada, a hora do sorteio, né? E daí, quando ele chama o número, quem vocês acham que ganhou? Euzinha aqui. Foi o meu número e eu fiquei feliz da vida. E daí veio na minha mente aquela interrogação. Meu pai, o que é que eu faço? Na minha casa está precisando de óleo. Mas tem shampoo e condicionador e eu estou precisando também. E aí eu fiquei meio balançada. Só que eu pensei na barriga, né? A barriga, em primeiro lugar, né? Um olhinho, minha mãe tava precisando, a gente tava sem dinheiro e tal. De vez em quando a gente passava por uns aperreios. Porque meu pai trabalhava como operador de máquina, né? Ele trabalhava como operador de máquina, aquelas máquinas reta-escavadeira. E daí o que acontece? Ele tinha épocas que ele
estava desempregado, né? E o que ele fazia era pescaria. Então ele ia para pescaria. Como eu contei, né? Quem quiser ouvir o testemunho da história que eu contei a respeito do que Deus fez na vida da minha família, né? Em relação a uma pesca maravilhosa, o dia em que choveu peixe na rede do meu pai. Eu vou deixar o link na descrição. Então você vai lá no link e procura o vídeo. Clica e assiste o vídeo, tá certo? Bem, e prosseguindo, eu acabei escolhendo o óleo. E a minha mãe, e quando eu sentei perto da minha mãe disse: como era que você sabia que a gente estava precisando de óleo? Eu disse escutei ela comentando, né? E daí eu não peguei o meu shampoozinho, nem o meu condicionador. Eu acabei pegando o óleo. E depois de um tempo, a minha mãe começou a receber estudos bíblicos. Tinham as irmãs que iam dar estudos à minha mãe. Nessa época eu tinha 9 aninhos de idade. E o que acontece? Tinha dias que a minha mãe se escondia para não receber os estudos bíblicos. Acredita nisso? É o que acontece com muita gente, né? Fica com medo, com receio, né? E acaba desistindo dos estudos bíblicos. O que é estudos bíblicos? É um livrinho, uma revistinha que a gente recebe com perguntas e daí a pessoa vai na nossa casa, abre a Bíblia com a gente, tira todas as nossas dúvidas, né? E nos ajuda a estudar a Bíblia, porque nem todo mundo entende a Bíblia como ela é, né? Então a gente precisa de ajuda. E daí o que acontece? Aconteceu que teve uma vez que as irmãs foram lá dar o estudo à minha mãe. E a minha mãe se escondeu para não receber o estudo, acredita nisso? Ela se escondeu e meu pai estava construindo uma fossa, né? Só que ele fez só o buraco, né? E não estava sendo utilizada, claro. E daí a minha mãe entrou dentro do buraco da fossa e foi se esconder lá para não receber as irmãs. E daí ela disse: ó, Genésio, as irmãs estão vindo ali para me dar estudo. Olha, quando elas chegarem, você não diga que eu tô aqui. Ele disse: eu vou dizer sim. Ela: Genésio, você não diga. E lá ela ficou acreditando que o meu pai fosse dizer que ela não estava em casa. Mas não é o que o meu pai falou. E o que acontece? Quando elas chegaram, o papai começou: Rosilda, as irmãs chegou. Veio cá falar com elas. E ela saiu toda sem graça do buraco, né? E veio com aquela cara toda sem graça. Mas daí as irmãs com aquele sorriso tão bonito, né? E eu esqueci os nomes das duas irmãs. Mas quem sabe outra oportunidade eu falo pra vocês. Ou quando eu for editar o vídeo. E daí o que acontece? Ela recebeu os estudos, quando terminou os estudos, elas fizeram o apelo para nós e perguntou se nós queríamos aceitar aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Minha mãe olhou para mim, eu olhei para minha mãe, aí eu disse: se a senhora for, eu vou. E daí, graças a Deus, a minha mãe disse que sim. Minha mãe aceitou, para a glória de Deus. E daí a gente se batizou no mesmo dia, eu e ela, eu com 9 aninhos. Ela também se batizou, entregou a vida a Jesus, mas eu não vou dizer a vocês que a nossa vida virou um mar de rosas desse dia para cá, porque não foi assim. Quem é cristão sabe, né, como é as coisas. Então aconteceu que o meu pai cada dia ficava pior, né, mas para não ficar muito longo o vídeo, se vocês quiserem saber mais a respeito dessa parte do meu pai, só é comentar, só é pedir aí nos comentários, né, na descrição. Descrição não, chega, nos comentários, né? E daí eu vou contar pra vocês, tá bom? Mas hoje nós estamos em Propriá, Sergipe. Meu pai faz 5 anos que não coloca uma gota de álcool na boca. Pra glória de Deus, ele foi liberto. Glória a Deus. Ele não bebe mais. E é um paizão, é um anjo nas nossas vidas, meu pai.
é uma bênção do Senhor para nós. Só falta ele entregar a vida a Jesus, que ele ainda não fez. Mas enquanto há fôlego de vida, há esperança. E essa esperança nós temos de ver também o meu pai aceitando a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Bem, e para fechar esse testemunho, eu vou ler um verso da Bíblia que está lá em Romanos. Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém! Esse é o verso que eu deixo para vocês, para abençoar a sua vida, que o Papai do Céu coloque pessoas em seu caminho. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, que Ele coloque no seu caminho pessoas ungidas por Ele, guiadas pelo Espírito Santo, para que assim como eu tomei a minha decisão de entregar a vida a Jesus, você também possa fazer a mesma coisa, para que Ele possa conduzir a sua vida e assim você vai ser feliz, tá bom? Que Deus abençoe, espero muito que vocês tenham curtido, tenham gostado. E se gostou, dá um like, né, aí, e aperta o sininho, tá bom? Para receber aviso do YouTube sempre que tiver vídeo novo. E eu vou me esforçar de coração para que toda semana tenha vídeo para vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!